Beleza. Pronto? Tá. Então, eu sou a Fernanda, eu sou bióloga, sou mestre em genética e tenho mais de 10 anos de experiência aí com pesquisa científica, trabalhei por muito tempo nessa área no Brasil e fora do Brasil. E uso óleos essenciais em mim e na minha família já há algum tempo. Comecei na minha gravidez e depois fui usando no meu filho, e aí todo mundo foi entrando no hábito dos óleos essenciais em casa. Estou na doTERRA desde junho do ano passado e estou fazendo uma formação em aromaterapia que termina em final de maio, uma formação bem extensa, bem densa, e a minha área é mais a aromaterapia clínica mesmo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho alguns tópicos, né, os mais comuns, assim, na terceira idade, e aí vou trazer alguns óleos que podem ser usados, os benefícios e os cuidados que a gente tem que ter. Então, eu até começo aqui falando que a gente pode ter uma qualidade de vida excelente, até risquei aqui, fiz essa brincadeira de melhor idade e não a terceira idade, porque é quando a gente o pessoal já criou os filhos, já está todo mundo encaminhado e é a hora de curtir a vida. Eu estava conversando com uma cliente minha esses dias sobre isso. Já está na hora de curtir a vida, os filhos já estão encaminhados e agora é só aproveitar. E aí, para isso, os óleos essenciais podem ajudar muito a trazer muita qualidade de vida e bem-estar para os nossos queridos avós, pais, mães, tias, amigos, etc. Então, a terceira idade, né, ela começa a partir dos 65 anos, né, recentemente se mudou para 65 anos, antes era 60, e aí as formas de uso que podem ser feitas nessa época da vida, e aí eu vou falar um pouquinho porque que eu não incluí ingestão aqui, é a forma inalatória, a forma tópica e a forma periauricular, que é aqui em volta da orelha, no lóbulo da orelha, é uma área muito boa, nunca dentro do ouvido, né, mas aqui em volta e no lóbulo, uma área muito boa para se usar óleos essenciais também. Sola dos pés, que eu gosto muito. Massagem, e aí essa massagem pode ser realmente uma massagem no corpo todo, ou uma massagem na região afetada, uma dor na lombar, uma dor na cervical, alguma questão circulatória, então uma massagem nas pernas. E na área de lesão, quando se fala mais de machucados mesmo, né? Alguma coisa com relação a abscessos, escaras e alguma ferida que possa vir a acontecer por diversos motivos. Eu ressaltei aqui alguns cuidados que a gente tem que ter com os idosos. É comum nessa faixa etária, a gente vai perdendo a quantidade de proteínas no corpo, tá? E aí os medicamentos, assim como os óleos essenciais, eles se ligam às proteínas. 95% das proteínas, 5% ficam na forma livre. Então, se a gente começa a ter menos proteína e mantém a mesma quantidade de medicamento ou óleo essencial sendo administrada, a gente começa a ter mais óleo ou medicamento, eu vou falar sempre em óleo essencial, né, que é o nosso foco aqui, a gente começa a ter mais óleo essencial na forma livre, o que pode trazer alguns danos à saúde. Por isso que eu coloquei lá no final uma tabela, que depois eu posso disponibilizar, uma tabela de diluição, que a gente usa uma diluição bem diluída, assim, uma concentração bem baixa para idosos, assim como para bebês e para gestantes, que para bebês é o mesmo caso, também é o caso de diminuição, no caso o bebê ainda não tem, né, a quantidade de proteínas. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que observar sempre, e aí é uma sigla que se chama RAM, né, reação adversa ao medicamento, pelo baixo número pela quantidade menor de proteínas, nesse caso é a reação adversa ao óleo essencial. Outra coisa que a gente tem que observar sempre é a polifarmácia, né, que é quando uma pessoa toma 5 ou mais medicamentos, e isso é muito comum nos idosos, e aí isso traz a interação medicamentosa, que eu vou citar quando eu for citando cada óleo. E uma coisa que a gente tem que levar sempre muito a sério é o mimimi, que às vezes a gente pode achar que é aquela coisa de querer chamar a atenção dos filhos ou dos netos, etc., mas a gente tem que estar sempre
muito de olho e sempre acreditar muito no que os nossos idosos estão trazendo, né, para a gente. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dessas principais doenças, apesar de ter muito mais coisa para falar, mas, né, a gente está aí com um tempo de 40, 50 minutos, também não quero me estender muito. Então, eu vou falar um pouquinho de hipertensão, diabetes, artrite, artrose, e aí vocês podem sempre pensar também nas doenças, nas dores em geral, que não necessariamente vai ser devido a uma artrite ou a uma artrose, mas os óleos que eu vou indicar, eles podem ser usados em inflamações no geral, dores no geral, ansiedade, depressão, que é bastante comum nessa idade também, e aí junto com isso vem a tão temida insônia, né? E as doenças hepatobiliares, que a gente pode pensar também, quando eu estiver falando, eu vou falar também em relação ao colesterol, né? Que é uma doença relacionada ao fígado. Então, a hipertensão, ela é o aumento da pressão arterial por vários motivos, né? Na idade, já a partir dos 60 anos, as artérias começam a perder elasticidade e flexibilidade, então a quantidade de sangue que deve passar por ali, ela começa a ficar mais apertada, digamos assim, é como se fosse um cano que já não se dilata tão bem, né? Tem uma questão de hereditariedade aí bem séria, então a gente tem que sempre ficar de olho, se a gente tem histórico na família, a gente tem que ficar de olho na nossa pressão arterial também. Etnia, que ela é mais prevalente na população negra e asiática. As questões de estilo de vida, né? Obesidade, estresse, a falta de sono, o sono ruim, poluição, alcoolismo e tabagismo, o alto consumo de sal e comidas industrializadas que tenham alto teor de sódio, sedentarismo, diabetes, que vem geralmente muito relacionada à hipertensão, doenças renais e menopausa, porque na menopausa, devido à baixa dos hormônios, as artérias da mulher também começam a ficar menos flexíveis, menos elásticas. Então, uma pressão normal, que se é estabelecida como normal, é 12 por 8, né? O famoso 12 por 8, 120 por 80, que seria a sístole e a diástole. A pré-hipertensão, que a gente já precisa começar a ficar de olho, é 12 por 8 até 14 por 9, mas tem algumas linhas que dizem que 14 por 9 já é um estado de hipertensão nível 1, 16 por 10, 17 por 10, 18 por 10, já é ali também o nível 2 de hipertensão, e acima de 18 por 11 é um nível 3, e aí a gente tem que ficar muito de olho por causa das questões cardiovasculares, né? Existe ainda 2 tipos de... Eu até botei ali no normal, porque não é exatamente a hipertensão, mas é bastante comum, principalmente essa primeira, que é a síndrome do jaleco branco, ou a síndrome do avental branco, que é quando o paciente tem uma pressão normal no dia a dia, e aí quando ele vai ser atendido, quando ele vê uma pessoa lá de jaleco branco, de avental branco, quando ele sabe que tem uma consulta, né, quando ele vai para uma clínica, para um hospital, para uma farmácia para medir, essa pressão dispara. E aí, na verdade, esse paciente pode não ter uma pressão alta, mas nessas situações, então, quando é medido, ele está com a pressão alta. Então, para esses casos, é sempre indicado fazer aquele diário, seja de forma manual mesmo, medindo de tanto tempo, durante 24 horas, ou com aqueles aparelhos que fazem a medição durante 24 horas, né, acordado e dormindo, para ter todo um relatório de um dia inteiro. E a hipertensão mascarada, que é o contrário, na verdade, o paciente tem hipertensão, mas quando ele chega para a medição, para a aferição, essa pressão está normal. E aí, assim, atividade física, uma boa dieta e óleos essenciais podem ajudar muito nesses casos de pré-hipertensão. E aí é um pouquinho disso que a gente vai ver agora. Eu trouxe 3 óleos que são os mais falados e os mais usados, mas existem alguns outros, existe uma gama de outros óleos que ajudam na questão, principalmente na questão
psicológica, então ajudam a diminuir a frequência cardíaca, né, e o ritmo, a frequência respiratória, o ritmo cardíaco. Então, a gente começa falando do Ylang Ylang, que é um dos mais citados. Ele corrige essa extrasístole, né, e essa arritmia. Então, o coração, ele tem que bater, ele tem que bater assim, né? Quando ele tem na extrasístole, ele tem uma batida intermediária entre a sístole e a diástole. Então, ele faz. E aí, o Ylang Ylang, ele consegue corrigir isso. E as arritmias também. Ele é um potente calmante e sedativo. Ele tem também um poder analgésico muito bom, tanto que se fala, né, morfina-like, ele tem um poder de analgesia semelhante à morfina, né, que é um medicamento sintetizado. E, além disso, ele é um afrodisíaco, né, tanto para homem quanto para mulher. Então, a gente sabe que é uma questão que aparece nessa idade, então ele pode ser usado também para isso. A lavanda verdadeira, e eu estou botando... Bom, como eu sou da área de pesquisa, eu sempre trago, né, os nomes científicos. E aqui na lavanda é muito importante a gente saber que é a lavanda verdadeira, a lavanda francesa, lavanda angustifolia, porque existe um outro tipo de lavanda que faz exatamente o contrário, ela acelera. Então, a lavanda verdadeira, ela também é um calmante, um sedativo muito bom, além de ser um excelente antiespasmódico, que mais para frente eu vou falar também das questões renais, ele ajuda muito e auxilia muito no estresse noturno. Então, também auxilia muito na lavanda, eu acho que deve ser o queridinho da maioria das pessoas que estão aqui. É o óleo mais usado no mundo, né? Esses dois podem ser usados por difusão, inalação, né? Difusão ou inalação, ou massagem. E aí, quando eu falo em difusão, pode ser usado no difusor de ambiente, para quem tiver, mas pode ser usado num difusor pessoal e pode ser usado também de forma inalatória, naquela forma mesmo de pingar na mão e inalar. E sempre que eu falar em massagem também, ela é uma massagem que ela pode ser uma massagem no corpo inteiro, uma massagem realmente com um massoterapeuta, mas o que a gente vai fazer no dia a dia é aquela massagenzinha na sola dos pés, pedir para o companheiro, para a companheira fazer uma massagem na sola dos pés ou na região cervical e tal, que já ajuda bastante. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Esses dois óleos não têm interação medicamentosa, tá? Vocês vão ver que eu sempre vou trazer isso aqui no cantinho, que é uma questão muito importante de ser levada em conta quando a gente está falando de idosos, né? E o outro é a manjerona, que também é um calmante muito bom. Ela é rica em álcoois terpênicos, monoterpenos e beta-cariofileno, que é aquele composto principal da copaíba. Claro que bem menor concentração que a copaíba, mas ela tem também beta-cariofileno. Ela regula a pressão arterial e o ritmo cardíaco. E também, da mesma forma que os outros dois, inalação e massagem 2 vezes ao dia. Claro que pode ser inalação 1 vez ao dia, massagem 1 vez ao dia, né, para ser 2, ou 2 vezes inalação. Quando se sentir mais nervoso, inala, mesmo que dê no final 3, 4 vezes ao dia, não tem esse problema, né? Não é que nem os medicamentos alopáticos que a gente tem que seguir uma dose que não... Graças à natureza, os óleos essenciais, eles não nos trazem... Claro que usados sempre com parcimônia, eles não nos trazem essa overdose e tal. E também não tem interação medicamentosa a manjerona. Bom, segundo tópico, a segunda doença que eu trago aqui é a diabetes, né? Que, infelizmente, é uma doença que está crescendo absurdamente. Eu trouxe alguns números para mostrar. E aí a gente tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela é uma diabetes que ela já, normalmente, a criança já nasce com essa diabetes, ela é uma doença autoimune. O próprio corpo ataca as células beta, que são as células que produzem a insulina, então o corpo não produz a insulina e nesses casos tem que ter o aporte de insulina, não tem jeito. O tipo 2, que é 90% dos pacientes que têm diabetes tem o tipo 2, que também é chamado de diabetes adquirida, ela vem geralmente com a idade, né? E, infelizmente, a gente está vendo crianças também muito novas,
e jovens adultos novos com diabetes, mas aí vem muito do estilo de vida, muito da alimentação que está, né, que a gente sabe que está cada vez pior, assim, as pessoas estão cada vez desempacotando mais e descascando menos. Tem um fator hereditário bem importante, e se estima que de 30% a 50% das pessoas que têm diabetes tipo 2 não são diagnosticadas ainda. Ela é uma doença muito silenciosa, até que se chegue a um ponto de não conseguir mais esconder, digamos assim. E aí é quando aparecem todos os grandes problemas que a diabetes causa, né? A hiperglicemia, que é esse aumento do açúcar no sangue, causa um estresse oxidativo enorme nas nossas células, porque ela libera radicais livres, e aí esses trazem os problemas celulares, e aí vem todos aqueles outros problemas renais, hepáticos, problemas de visão, que a gente, provavelmente alguém já viu alguém próximo passar por muitos problemas relacionados à diabetes. Então, são alguns sintomas, né, como sede, perda de peso, fome constante, falta de energia, fadiga. Aqui está o diabetes tipo 1, mas são os mesmos sintomas da diabetes tipo 2 também, e não necessariamente a pessoa precisa ter todos, né? Geralmente tem alguns. Eu trouxe só alguns dados, assim, para mostrar que tem um aumento de 400% em 25 anos, e a tendência é aumentar ainda mais. Então, no mundo já somos 463 milhões de pessoas com diabetes, e se estima que em 25 anos isso aumente 50%. E a gente vê aqui no Brasil, também na região, né, da América do Sul Central, um aumento muito grande, e infelizmente a gente tem visto muitas crianças já muito novas com diabetes. E aí, hoje em dia, a medicina tradicional trata com medicamentos sintéticos e, em alguns momentos, insulina, né? E aí eu trouxe, assim, porque também não quero ficar falando mal da alopatia, não é essa a ideia, mas isso está num site de saúde que está lá para qualquer um ver, todos os efeitos colaterais que tem, né, esses medicamentos. Então, hipoglicemia, ganho de peso, náusea, perda de apetite, infecções, etc. Não preciso nem ficar falando muito disso. E aí a gente já tem alguns artigos científicos muito bons, testados em animais, e o gerânio é um deles, que tem resultados excelentes. O gerânio bourbon, né, que é o Pelargonium graveolens, ele é rico em álcoois, ésteres e aldeídos terpênicos. Ele teve uma redução significativa no nível glicêmico dos ratos que foram induzidos, né, a ter a diabetes. Eles testaram também o estresse oxidativo, e houve uma redução significativa do estresse oxidativo. Então, sempre que a gente fala em estresse oxidativo, a gente tem que entender que é muito sério para o nosso corpo sofrer o estresse oxidativo. As nossas células não conseguem lidar com o tamanho estresse oxidativo, quantidade de radicais livres que a gente vem recebendo todos os dias, e aí por vários fatores, né? Alimentação, estresse, poluição, etc. Alguém quer falar alguma coisa? Eu podem sempre interromper, tá? Eu vou falando, mas quando tiver qualquer... Eu não consigo ver o chat, mas qualquer pergunta, podem interromper. Então, o gerânio teve uma melhora significativa, né, na redução do estresse oxidativo, e também foi visto que ele fez uma proteção hepática e metabólica. Esse uso pode ser feito por inalação e massagens também, difusor pessoal ou de ambiente, 2 vezes ao dia, de 2 a 4 gotas num difusor, por 30 minutos, 1 hora, 2 vezes ao dia. E essa massagem na sola dos pés que eu gosto muito. Gosto tanto de receber quanto dos resultados que ela traz. E o gerânio não tem interação medicamentosa também. E aí a gente tem as canelas, né, que são excelentes também, já se mostraram muito boas para reduzir o nível glicêmico também. Mas a gente tem que cuidar, porque as canelas, tanto a canela do Ceilão quanto a canela da China, que são esses 2 tipos de canela que a gente tem, né, na do terra, as 2 extraídas de casca, tá? Porque a da folha não tem o mesmo efeito, então elas têm que ser extraídas da casca. Elas são excelentes em reduzir o nível glicêmico, tão excelentes que tem casos de pessoas que usam e
não cuidam da alimentação como tem que cuidar e tem hipoglicemia. Então, claro, essas duas coisas têm que vir juntas. A pessoa tem que cuidar da alimentação e aí os óleos essenciais entram para ajudar muito, né, nessa redução do nível glicêmico. E aí, só que a canela, ela tem uma interação medicamentosa bem considerável que a gente precisa olhar com cuidado, principalmente nos idosos. A canela, ela pode ser feita por ingestão. E aí, assim, quando eu falo em interação medicamentosa, a gente tem que pensar muito na ingestão. A interação medicamentosa, ela é praticamente insignificante quando a gente trata de uso tópico. Na ingestão, ela é muito significante, então, quando a gente fala em ingestão, a gente tem que pensar em interação medicamentosa, e na inalação, ela tem uma parte considerável também de interação. Mas eu vou falar já já. E aí, lembrando que a canela é dermocáustica, então, se for feita a ingestão, tem que ser feita em cápsula. Ou a linha da aromaterapia francesa indica também miolo de pão. E aí, se for feita num miolo de pão, que seja num pão integral, né? Para ter essa absorção mais lenta. Ou numa cápsula, e aí pinga ali a cápsula, a gota na cápsula e completa com o óleo de coco. A inalação também é feita no difusor, lembrando que a canela não pode ser passada na palma das mãos, porque ela é dermocáustica, e também não pode encostar essa mão no rosto, né? A inalação direta, ela pode causar também a queimadura dentro da mucosa nasal. Então, essa inalação é feita no difusor. E a massagem, quando feita, ela tem que ser feita diluída num óleo de coco, também um óleo carreador. Então, eu trouxe aqui um pouquinho da interação medicamentosa da canela, tá? Ela interage com alguns medicamentos bem importantes que geralmente idosos fazem uso, que são os benzodiazepínicos, né? Que são os ansiolíticos, os hipnóticos também, os lorazepam, diazepam, etc. Varfarina, que é um anticoagulante, antihistamínicos ou antitussígenos, os viagras e semelhantes, e inibidores de protease do HIV, né? Se for o caso de algum paciente que esteja tomando o coquetel de HIV. Então, não é que não possa fazer, mas tem que fazer esse aprazamento dos remédios e óleos, ou seja, a gente precisa intercalar direitinho e esperar pelo menos 2 horas. O ideal é que seja 3. Então, sei lá, eu vou usar a canela, eu vou usar às 7 horas da noite, às 10 horas da noite eu vou tomar o meu diazepam, ou enfim. Sempre ter 3 horas de diferença antes e depois de algum desses medicamentos. E na massagem não existe essa interação medicamentosa, ela, como eu já falei, ela é insignificante. E aí, eu já vi muitas indicações na internet com relação ao Smart Sasse. Sim, ele é um mix maravilhoso, eu amo, eu uso ele na minha garrafinha de água para treinar, porque ele realmente ajuda tanto no pique como na queima de gordura, mas todos os óleos que compõem esse mix têm em alguma interação medicamentosa. Então, a canela, como eu falei, o gengibre, ele interage também com o ácido acetilsalicílico, com a varfarina, que ambos são, né, anticoagulantes, os afinadores de sangue, como falam. Com os antihipertensivos, ou seja, eles podem diminuir muito, eles agem da mesma forma, eles podem diminuir a pressão. O toranja e o limão, como todos os cítricos que contêm furanocumarinas, eles agem com as estatinas, que são os diminuidores, os redutores de colesterol, né, simvastatina, atorvastatina, etc. E esses outros que eu falei semelhante, que são da canela, então eles têm essa interação semelhante à canela. E o hortelã-pimenta, que também interage com a varfarina, que ele inibe a metabolização de alguns medicamentos. Então, não é que não dê para usar, mas a gente precisa analisar qual é o que esse idoso usa de medicamento, e aí, de repente, a gente vai usar numa diluição bem feita, em forma de massagem. Alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Dá a impressão que eu estou falando sozinha. Vamos lá. Aí vamos passar para artrite e artrose, que é uma coisa bem comum também nessa idade, principalmente para quem mora aí mais para o sul. Eu sei que no inverno
sofre bastante com essas dores, né? E aí, agora eu vou falar, quando eu estiver falando dos óleos, a gente pode também pensar nesses óleos para outras dores, tá? Como eu falei, eu vou trazer aqui os óleos que vão ser analgésicos, que vão ser anti-inflamatórios, e a gente pode pensar neles para outros tipos de dores também. Então, qual é a diferença da artrite e da artrose? A artrite ela é uma inflamação. Ela causa dor, ela causa rigidez, aquelas pessoas que não conseguem, quando acordam, não conseguem mexer bem as mãos ou o joelho, enfim, aí vai esquentando com a atividade, vai melhorando. Ela é sempre simétrica, então se tem numa mão, tem na outra, se tem num joelho, tem no outro. Ela forma aqueles caroços nas juntas, né? Que são os nódulos de inflamação mesmo. E tem um componente muito interessante que pode vir muito associado à artrite, que é tosse, porque esses mesmos nódulos que são formados nas mãos, nos joelhos, enfim, nos dedos dos pés, eles são nódulos de citocinas inflamatórias, eles podem ser formados no pulmão. E aí pode causar essa tosse. Então, é comum que essas duas coisas estejam associadas. E a artrose, ela é uma degeneração da articulação. E aí, principalmente de ex-atletas, né, de corrida, vôlei, basquete, enfim, esportes mais assim de impacto, aumento de peso e é bem comum com a idade. Eu vou começar por esse óleo que eu amo. A Copaíba é um dos meus favoritos, é um dos óleos que não pode faltar na minha casa. A Copaíba me curou de uma inflamação no joelho. Ela é rica em beta-carotenoide e alfa-bisabolol. A Copaíba, ela atua, eu não sei se você sabe, mas ela atua no mesmo sistema que a cannabis atua, né? Que é o nosso sistema endocannabinoide. Só que a Copaíba atua no CBD, no CB2, que é onde tem a parte do sistema de inflamações e dores. Então, ela é um poderosíssimo analgésico e anti-inflamatório. É a primeira coisa que eu indico para interagentes meus que tenham alguma dor, seja ela de cabeça, de cólica, de mãos, de joelho, de pulso, de pé, tudo. E ela é muito boa também, tem vários estudos já mostrando a redução no estresse oxidativo das células, tanto que ela já está sendo até analisada para as questões de tumores, enfim. A Copaíba pode ser usada de forma sublingual, ela não tem interação medicamentosa, então levanta a língua e pinga ela embaixo da língua, ela não queima, ela não é dermocáustica, não tem furanocumarina, não tem um gosto bom. Eu até usei ela antes de entrar para cá, para dar uma diminuída na ansiedade, que ela é ótima para isso também. É aquele gostinho de madeira que fica na boca, assim, não é nada não é nada assim que não dê para engolir. Então a gente pinga uma gota embaixo da língua, cuidando sempre para não encostar o óleo na língua e na boca, para não contaminar o óleo. Se precisar pedir ajuda de alguém ou parar na frente do espelho, pinga embaixo da língua e fica com a língua parada, não deglute, para ela ficar realmente parada, porque a gente tem muitos vasos sanguíneos embaixo da língua. E ali ela já entra direto para a corrente sanguínea, sem passar pelo fígado. Por quê? Porque quando a gente faz a ingestão de qualquer óleo, de qualquer medicamento, ele vai para o fígado para ser metabolizado. E lá a gente perde um tanto das propriedades, um tanto dos compostos, eles são metabolizados. Então, o que chega no nosso plasma são os metabólitos já. Quando a gente faz a ingestão sublingual, a gente tem, além de ser muito mais rápida a entrada do óleo nas células, na corrente sanguínea, a gente não tem esse efeito de primeira passagem, que se chama, que é essa metabolização pelo fígado. Também pode ser feito massagem, e eu vou mostrar aqui uma sinergia, e também pode ser feito compressa de água quente, principalmente, bom, quem mora no frio, né, que sente que fica tudo enrijecido, e também para artrose, que a água quente, o calor melhora muito, né. Eu coloquei aqui Copaíba mais lavanda, é um excelente analgésico e ansiolítico também, e não tem nenhuma interação medicamentosa. Então, está preocupado com interação medicamentosa, não sabe o que esse idoso toma, não tem erro Copaíba e lavanda numa sinergia para fazer uma massagem. Outro que é o meu queridinho aqui na minha casa, não falta também, é o Deep Blue, né? O Deep Blue, ele é um mix de vários óleos, ele é muito potente, muito concentrado, como todos os óleos da doTERRA, ele é 100%.
Ele tem óleos maravilhosos, o Intergreen, Camphor, a hortelã, ylang ylang, sempre viva, o tanaceto azul, camomila alemã e o osmanthus. E ele tem uma ação anti-inflamatória e analgésica muito potente também. O Deep Blue não pode ser ingerido nem inalado. Não dá nem para pingar ele puro na mão e chegar perto do nariz, de tão forte que ele é, né? Então, ele é sempre usado em massagem. E aí, essa mistura Copaíba e Deep Blue é muito boa. Muito, muito, muito boa. Agora, vários desses óleos têm interação medicamentosa e eu vou mostrar agora. A camomila alemã, por exemplo, ela interage com vários medicamentos. Os anticoagulantes, né, que é a varfarina, antipertensivo, o anti-inflamatório, o ibuprofeno, que é super comum aí, as pessoas tomam loucamente. Os sedativos, os antidepressivos. E o salicilato de metila, que é o principal composto do Intergreen, interage com a varfarina. Então, quem faz uso de varfarina e qualquer outro, principalmente da varfarina, que é desses medicamentos assim, que mais interage, o salicilato de metila interage bastante. Na massagem, a diluição do Deep Blue não pode ultrapassar 10%. Tá? Então, o que é 10%? Vou fazer uma diluição de 10 ml de óleo de coco, no máximo 20 gotas. Mas como eu gosto muito de sugerir copaíba com Deep Blue, ou até mesmo gengibre com Deep Blue, com copaíba, a gente normalmente não vai realmente usar mais do que 20 gotas em 10 ml, até porque quem já usou o Deep Blue sabe que ele é bem forte, bem concentrado. Um outro óleo que eu gosto muito também, tenho em casa e uso para várias coisas, é o gengibre. Ele foi uma aquisição recente minha e eu estou muito apaixonada. Ele é um anti-inflamatório excelente. Tem vários estudos já mostrando que ele reduz o estresse oxidativo nas células também. É um protetor muscular e analgésico muito potente. Ele também tem uma interação medicamentosa importante de se ver com os anticoagulantes, antihipertensivo, porque ele vai atuar na diminuição da pressão também, e os antidiabéticos, ele pode atuar também na diminuição da glicemia. Mas, como eu estou sempre falando, na massagem a gente não chega a ter essa interação tão acentuada, tá? Então, não indicaria para algum paciente que tem essas questões ingerir o gengibre, mas na massagem é bem tranquilo. E aí eu vou falar de uma sinergia que eu fiz na minha casa e eu gosto muito, que é com esses 4, né? Na verdade, é o Deep Blue, que já são, acho que 6 óleos, mais o gengibre, mais a copaíba, mais o vetiver. Por que eu fiz isso? Porque eu andei lendo, o vetiver ele tem um fator importante em ajudar a recuperar as articulações. É claro que ele não vai voltar, uma articulação totalmente desgastada, ele não vai regenerar, né? A gente sabe que ela não vai se regenerar, a articulação, mas ele ajuda na proteção da articulação, ele ajuda num estrago ainda não muito severo, ele ajuda bastante. E aí eu fiz para o meu joelho, voltei a treinar, comecei a sentir um pouquinho de dor, fiz essa mistura e passo no meu joelho e, bom, meu joelho está praticamente zerado. Agora, essa misturinha vive na mochila do meu marido, que para onde ele vai, ele está sempre com alguma dor ou nas costas, ou no pé, ou no joelho, enfim, e aí ele está sempre usando essa minha misturinha. Eu fiz e coloquei num rolon, e aí fica super fácil, né, super prático de passar. Eu coloquei separado assim, porque quem não pode usar Deep Blue, ou não tem o Deep Blue, enfim, não tá se sentindo seguro de indicar o Deep Blue, não bota o Deep Blue, pode botar esses 3, se quiser pode botar até um hortelã-pimenta junto com esses 3, o hortelã-pimenta, apesar de também ter um fator importante, uma questão importante de interação medicamentosa, se for bem uma diluição correta, não vai ter problema, então pode adicionar o hortelã-pimenta, mas essas 3 aqui, gengibre, copaíba e vetiver, é uma sinergia excelente também para massagem, para dores. Vou passar para o próximo tópico, eu estou vendo que está piscando aqui o chat, mas eu não sei se eu consigo ler. Se tiver alguma coisa, alguém pode abrir o microfone. Pode falar. Você consegue, em cima, tem uma parte que é verde e vermelhinha para você, tá aparecendo? Sim.
Se você passar o mouse em cima, você vai conseguir visualizar umas opções. Aí no canto vem escrita a opção do chat, se você quiser abrir. Sim, abri aqui. Conseguiu? Abri. Perfeito. Vamos ver. A lavândula officinalis é a lavanda verdadeira também, Roberta. É uma questão de taxonomia botânica. Agora, a lavanda officinalis se chama lavândula angustifolia. É só uma questão de taxonomia. Deep Blue em difusor não pode. Nossa, não pode mesmo. Silvana, algumas pessoas falam mesmo que o gengibre aumenta a pressão. Isso é uma coisa bem contraditória ainda. No livro que eu gosto muito, que é um livro que fala sobre a base da química dos óleos essenciais e aromaterapia, da Adriana, é um livro que fala muito sobre interação medicamentosa. Ela fala do gengibre não poder ser usado em pacientes que usam antihipertensivo, porque ele trabalharia em sinergia e diminuiria a pressão demais, né? Sim, manjerona pode ser usada nessa sinergia, sim. A manjerona também é boa, Patrícia, para artrose e artrite. Eu fico tentando trazer diferentes óleos, assim, para a gente poder ver vários, mas a gente sabe, né, que um mesmo óleo funciona para várias coisas. E sim, a manjerona pode ser usada sim. Então, vamos lá. Agora, um próximo tópico que eu acho que é muito importante e não só em idosos, estamos passando por um momento, né, bem tenso, ansiedade e depressão. E aí eu trouxe um pouquinho só para a gente diferenciar ansiedade de depressão. A gente precisa... Eles andam muito juntos, mas não necessariamente quem tem um vai ter outro, né? Não necessariamente quem é ansioso vai ser depressivo, apesar de que, na maioria das vezes, a depressão vem de uma ansiedade não tratada, enfim, né? Que vai piorando. Então, a ansiedade é onde estão aquelas questões mais que a gente mais ouve falar, né? A ansiedade generalizada, as fobias, a crise de pânico, o toque. E uma coisa que a gente está passando muito, que é o estresse pós-traumático, né? Que é o PTSD, que em inglês é Post-Traumatic Stress Disorder. Então, que é o estresse pós-traumático. E eu já andei lendo artigos que mostram, que estão vendo, eles fazem alguns questionários, e aí tem scores e tal, que estão vendo que essa pandemia está trazendo o estresse pós-traumático muito semelhante às grandes guerras mundiais. Então, a gente tem que ficar muito de olho, a gente tem que ficar muito de olho nos nossos idosos, nos nossos adultos e nas nossas crianças, nos nossos jovens, porque, infelizmente, a gente está passando por um momento bem delicado. Então, a ansiedade, ela é esse estado de alerta constante, a gente está sempre alerta, seja para acontecer uma coisa boa, a gente fica ansiosa, se vai acontecer uma coisa ruim, a gente fica ansiosa, a gente está sempre nesse estado de alerta, né? É o medo do desconhecido. Atinge 1/4 da população mundial e mulheres têm 19% mais chance. Ela tem um disparo na adrenalina, quando a gente fica ansiosa, a nossa adrenalina dispara e aí aumenta a pressão arterial, dá falta de ar e dá todas aquelas questões do trato gastrointestinal, que algumas pessoas têm diarreia, algumas pessoas já tranca aqui, não consegue nem engolir, enfim, traz vários sintomas diferentes, assim, para as pessoas, mas, em geral, essas questões, assim, de pressão arterial, falta de ar e trato gastrointestinal. Ele é desencadeado por uma serotonina baixa, a serotonina é o hormônio do prazer, e uma alta liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que nos leva ou a lutar ou a fugir. Então, essa combinação de alto hormônio de estresse e baixo hormônio de prazer causa um estrago, né? Já na depressão, a depressão é um transtorno de humor. E aí não confundir com bipolaridade, mas elas podem estar associadas com muita frequência. Ela é um estado de alteração de sono, de apetite, uma culpa constante, pensamentos negativos repetitivos, aquela pessoa que não consegue curar traumas, e isso muitas vezes pode vir de questões da infância mesmo, ou mesmo, né,
dentro da barriga ou de outras vidas, para quem acredita, né? Eu acredito muito nisso, a gente vem nessa vida para curar algumas coisas, e ela é 2 vezes, a taxa de depressão é 2 vezes maior em mulheres, e acomete adultos de 20 a 50 anos. Mesma coisa, serotonina baixa, liberação de cortisol alta, então esse mesmo desbalanço, né, de pouco prazer, muito estresse, é uma bomba, e aí pode levar a várias outras comorbidades, né? É muito comum que pessoas depressivas tenham pensamentos suicidas e que às vezes até cheguem às vias de fato, alcoolismo, uso de drogas, então a gente tem que estar sempre muito atento. E aí, a terapêutica ela é um pouco diferente, porque na ansiedade a gente precisa dar uma acalmada, a gente precisa baixar, né, um pouco assim essa excitação. E aí a gente vai buscar os óleos que ajudam. Lavanda é o grande queridinho, botei ele até aqui em grande destaque, porque ele é o que as pessoas mais gostam. Tem muitos estudos já mostrando a eficácia da lavanda na diminuição da ansiedade, inclusive em puérperas, né, mulheres que tiveram filhos, o uso dela ajuda muito na qualidade do sono, na qualidade de vida, diminui a ansiedade, diminui o estresse. A copaíba, que mais uma vez eu amo, foi o óleo que eu usei quando eu senti que eu estava um pouquinho ansiosa para vir para a aula, eu pinguei embaixo da minha língua. Manjerona, capim-limão, que é um outro óleo que eu amo, sândalo e lang-lang. A camomila romana é uma coisa fantástica, né? A camomila romana, ela historicamente, ela tem um uso lá da época dos grandes guerreiros, usavam a camomila romana para se preparar espiritualmente, mentalmente para as guerras. Lá da época dos... É bem interessante, assim, ela era dada como presente aos grandes, enfim. E os cítricos, né, que são muito bons, principalmente quando em sinergia com algum outro. Aí eu só botei aqui para a gente lembrar que os cítricos têm algumas interações medicamentosas também, mais uma vez, quando ingeridos, tá? De forma inalatória e massagem é praticamente nula essa interação. E o capim-limão, que pode ter algumas interações medicamentosas, há indícios de interação com antipertensivos. Eles podem também causar essa diminuição muito drástica da pressão arterial. E aí a forma de uso: inalação, massagem, banho. Quem nunca botou um bebê no banho de banheira com lavanda? Aliás, eu comecei a usar lavanda na minha vida usando assim no meu filho. E escalda-pés, né? Que a gente deveria se dar ao luxo de todas as noites fazer um escalda-pés, seja com lavanda, com capim-limão, com manjerona, com camomila. A gente deveria ter esse costume de um hábito de alto amor, né? E esses óleos também, fora o capim-limão e os cítricos, não têm interação medicamentosa. Eu trouxe aqui só para a gente pensar nos cítricos, a interação é muito semelhante à canela, então, esses mesmos medicamentos, e da mesma forma, se for ingestão, ter um intervalo de 2 a 3 horas para ingestão de qualquer medicamento. Lembrando que o Citrus Bliss não pode ser ingerido, tá? Eu botei ele mais aqui como um dos óleos a ser inalado. Ele não pode ser ingerido, o Citrus Bliss. E aí eu trouxe algumas das sinergias que eu já fiz, eu já testei na minha casa e que eu gosto muito. Lavanda com laranja é um clássico. Tem estudos mostrando já o uso dele em salas de pré-operatório e a diminuição nos níveis de cortisol. Vetiver e capim-limão eu amo de paixão, é um dos que eu tenho em Rolon, é um dos que eu uso quando a gente... Na verdade, a gente está sempre precisando, né? Então, estou sempre usando uma dessas sinergias. Lavanda com camomila romana, para mim, é assim... Eu não sei nem dizer qual que eu gosto mais, né? Porque todos eu amo. Lavanda com capim-limão é excelente. E um que eu estou usando agora, que eu estou amando também, é camomila romana com cipreste. Ah, mas tu não falou do cipreste para ansiedade. Eu vou explicar o porquê do cipreste, e aí é uma questão mais da aromaterapia vibracional,
O cipreste, ele é uma árvore, ele é uma árvore grande, né? Ele é uma árvore de grande porte, ele ajuda muito na confiança. Isso, assim, mais da questão energética, né? Ele ajuda muito na confiança. Então, eu achei que usar o camomila romana junto com o cipreste seria uma boa sinergia e eu estou gostando bastante dele. Esses todos, massagem e inalação, então, como eu falei, a gente pode deixar num vidrinho já pronto, e aí pode passar no pulso, passa na nuca, passa aqui em volta da orelha, passa na mão também, inala, pode passar na sola dos pés. E para um banho e escalda-pés, esses que eu falei também são maravilhosos, camomila romana, lavanda, cipreste, copaíba. O cipreste, ele teria uma questão bem importante aí, até na circulação, aquela coisa que a gente sente as pernas pesadas, né, no fim do dia, ter ficado muito em pé, enfim, ou sentado muitas vezes também, que não ajuda na circulação. O cipreste é muito bom para a circulação, inclusive não é um dos assuntos desse treinamento hoje, mas é bem comum, né, idosos terem problemas de circulação, então cipreste e manjerona são óleos ótimos para isso. E sublingual, laranja e copaíba. Bom, nenhum dos dois queima a língua. A laranja pode dar uma ardidinha, por ele ser um óleo que contém furanocumarina, mas ele não vai queimar, não é um óleo dermocáustico. E eles são muito bons também. E da mesma forma que eu tinha falado do copaíba, também é pingar embaixo da língua e esperar com a língua um pouquinho antes de deglutir. E aí, claro que quando a gente ajusta a ansiedade, a gente acaba com a insônia também. Então, todos esses aqui que eu tô falando, eles vão ajudar na ansiedade e vão ajudar na insônia. E aí, na depressão é o contrário, a gente precisa alegrar essa pessoa, a gente precisa estimular essa pessoa, a gente não pode dar coisas para essa pessoa ficar cada vez mais para baixo, né? Então, a gente tem que dar óleos que deem um up. E aí a gente tem o hortelã-pimenta, que é maravilhoso, eucalipto, alecrim e os cítricos. E aí, quando eu falo de cítricos, eu falo de limão, tangerina, bergamota, que é excelente, laranja e o Citrus Bliss também, que é excelente. Também inalação, massagem e escalda-pés. Agora, esses óleos, todos são óleos que podem trazer uma interação medicamentosa. De novo, muito significativa quando por ingestão e quase não significativa quando por massagem, né? Inalação tem um pouco também, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, o hortelã-pimenta e o eucalipto, eles interagem muito com os emplastos dérmicos. E aí pode ser tanto esses emplastos para parar de fumar, emplastos para tratamentos de câncer, anticoncepcionais, todos os emplastos a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for usar uma massagem. Então, se eu tenho um emplasto dérmico aqui, eu vou deixar uma área de pelo menos 5 centímetros em volta de todo esse emplasto, se eu for fazer uma massagem, porque ele vai aumentar a absorção dessa substância que está no emplasto, e aí eu posso ter uma overdose desse medicamento, né? Então, eles podem interagir também com os antidiabéticos, anticonvulsionantes, antidepressivos, antihipertensivos, antiarrítmicos, etc. Porque eles atuam nas mesmas famílias de citocromo, onde não quero entrar muito na parte técnica, mas eles iriam ocupar o lugar que o medicamento iria ocupar lá onde vai acontecer a metabolização. Então, o medicamento vai ficar solto no sangue e pode haver uma overdose. Importante também a gente falar que o hortelã-pimenta, o eucalipto e o alecrim devem ser evitados em pacientes com histórico de convulsão. Então, assim, temos sempre que ver o risco-benefício. Então, por exemplo, já tem estudos mostrando que o eucalipto impede a replicação do vírus da COVID, SARS-CoV-2, né? Então, qual é o risco de eu usar e qual é o benefício que eu vou ter? Numa pessoa infectada, vamos fazer uma diluição certinha, com um espaçamento bom, para essa pessoa poder usar o eucalipto, porque daí a gente vai ter um equilíbrio entre o risco e o benefício, e isso sempre tem que ser bem analisado. Então, sempre que eu falo, tem interação medicamentosa, vamos analisar. Não existe algum outro óleo que possa ser usado? Tudo bem, então vamos usar esse
e vamos intercalar, né, fazer um bom aprazamento ali dos medicamentos e óleos. Tem outros que podem ser usados que vão trazer tanto benefício quanto, vamos usar esse outro. E aí eu trouxe também algumas sinergias que são ótimas e podem ser feitas massagem e inalação. Também lavanda com laranja, ele vem de novo, porque como ele combate os níveis de estresse, ele baixa os níveis de cortisol, ele é muito importante na depressão também. Hortelã-pimenta com tangerina é excelente. Ravinçara com tangerina é excelente. E aí a doTERRA tem os maravilhosos mix, né, que a gente ama, que é o Citrus Bliss, Motivate, o Passion. Eu tenho usado o Passion e eu gosto bastante. Eu tenho uma amiga que está usando o Citrus Bliss e aí ela me falou que a vida dela estava outra e ela falou, eu vou até testar, vou passar uns dias sem. Ela falou, menina, eu estava assim, ó, mole, não conseguia fazer nada, não tinha vontade de fazer nada. Precisei voltar a usar o meu Citrus Bliss, porque ele é realmente muito maravilhoso. Antes de eu entrar no próximo tópico, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Usar óleo sublingual seria bom aguardar quanto tempo para tomar um pouco de água? Ah, Maurício, 30 segundos, 1 minuto para deglutir. Depois pode tomar água, não tem problema, é bem rapidinho mesmo. É só não pingar e engolir logo. Ingestão de óleo com álcool não inibe a ação do óleo essencial? Bom, o que acontece com o álcool é que ele é processado no fígado também, né? Então, sempre que a gente tá tomando um medicamento lá, e aí o médico fala para não ingerir álcool, né? É porque sobrecarrega o fígado. E a outra questão é que quando a gente ingere álcool, a gente vai muito mais no banheiro, né? A gente vai fazer xixi muito mais. Então, a gente vai acabar botando para fora mais rapidamente, tanto o medicamento quanto, no caso, o óleo. Inflamação no joelho, pode ocorrer choque térmico? Posso usar o óleo nesse momento? Sim, aí seria bom tu usar o óleo depois que tu fizer a compressa quente, porque daí a tua pele vai estar mais... Nossa, como é que é a palavra? Para absorver melhor. Esqueci a palavra. Vai absorver melhor o óleo que tu usar na massagem. O Deep Blue não pode ser usado em difusor de jeito nenhum por causa dos compostos químicos dele. Eu me lembro até que em algum grupo aqui da doTERRA, uma vez uma pessoa disse que botou no difusor e ficou intoxicada. Eu não sei exatamente dizer qual dos óleos dele que não pode, qual dos compostos que tem nele que não pode, mas, nossa, não deve ser nem um pouco agradável, porque só o cheiro dele puro já é forte demais, né? Tanto que o Deep Blue é o único óleo da doTERRA, pelo que eu sei, é o único que tem aquela tampa de segurança. Aquela tampa que precisa apertar para baixo e girar. Porque é um óleo que não pode ser ingerido de jeito nenhum. E, bom, todos os óleos têm que ser mantidos longe do alcance das crianças, mas ele não pode de jeito nenhum. Eu amo o cipreste. Acho que sim, a manjerona. Eu não me apego muito nas questões energéticas, tá, Patrícia? Porque eu sou muito mais da aromaterapia clínica, mas eu gosto também, e a Nara está aqui, especialista em aromaterapia vibracional, ela pode te responder com mais conhecimento, mas a manjerona também é usada, né, nesses casos. Nara, se tu puder ajudar nesse... Ah, tá aqui. Luto, cipreste com gerânio ou magnólia, no Adaptive. Mulher na menopausa que usa fluoxetina pode usar lavanda, laranja, erva doce e peppermint. Lavanda e laranja, sim, tá? Vamos fazer essa diluição, esse intervalo entre o uso da fluoxetina, mas sim, super, inclusive é bem recomendado. Erva doce eu acredito que também, mas a erva doce não vai ter muito... A erva doce é mais para as questões digestivas, aumento de
produção de leite para mulheres que estão amamentando, o erva doce é muito bom. E o peppermint também, mas aí tu vai intercalar bem o uso tanto do remédio com os óleos essenciais, quanto lavanda e laranja e peppermint, tá? Porque senão tu vai ter um choque aí o teu corpo vai ficar meio baixo ou levanto, energia ou acalmar. Então, tem que intercalar bem esses usos. Tá, deixa eu tomar um pouquinho da minha água com limão, que eu adoro. Então, doenças hepatobiliares, que também são bem comuns, né, nessa idade. E aí a gente tem uma que é a esteatose hepática, que é bem comum, e as pedras, né, que não só nessa idade, mas a gente está falando de geriatria, então vamos falar dessa idade também. Pedra nos rins e na vesícula. Então, a esteatose hepática, ela é gordura no fígado, que se não tratada pode levar a uma cirrose e pode levar a um câncer. Precisa ser tratada com dieta, atividade física, e os óleos essenciais podem ajudar muito. E as pedras que, quando o cálculo é vesicular, ele é formado pelo acúmulo de colesterol. Então, por isso que tem um fator de alimentação aí, de estilo de vida muito importante. Pessoas que têm dieta rica em gordura, rica em carne vermelha, têm tendência a ter maior colesterol, né, claro, e o colesterol em excesso, ele vira os cálculos na vesícula, que aí tem que ser feita cirurgia, porque o cálculo na vesícula em si pode causar várias outras inflamações bem sérias, e aí pode ser feita a retirada da vesícula inteira. A vesícula não é um órgão assim tão essencial, né? E os cálculos renais, que geralmente são de outros tipos de cristais, e os mais comuns é estruvita e oxalato de cálcio, e também tem muito a ver com alimentação e muito com o consumo de água. E aí, para a esteatose hepática, além de atividade física e dieta, o óleo de limão siciliano é excelente. Se tem resultados maravilhosos com óleo de limão siciliano, ele reduz o colesterol ruim, né, o LDL, ele tem uma ação antioxidante muito interessante e ele quebra os cálculos de colesterol, não só de colesterol, mas aqui estamos falando mais na questão da gordura, né? E ele auxilia, ele fluidifica o líquido, então ele faz essa drenagem hepatorrenal. E aí pode ser tanto por inalação quanto por ingestão, só cuidando que os óleos cítricos, como eu já falei, eles interagem com as estatinas, então a simvastatina e a atorvastatina, que são os redutores de colesterol. Então, se for usar o limão, a gente vai usar o limão de dia e a estatina de noite, por exemplo, tá? Então, vamos dividir esse uso. E aí, assim, as estatinas, elas têm vários efeitos colaterais, né? Elas, assim como o limão siciliano, agem no metabolismo de formação do colesterol. Ambos agem em uma enzima que é a enzima que transforma, que participa de um dos passos da metabolização, da formação do colesterol. Só que as estatinas, elas vão lá e acabam com toda essa enzima. Os óleos essenciais e as frutas também, na verdade, o sumo do limão mesmo também, eles agem de forma moderada. Então, óbvio pelo que eu estou falando, que é muito melhor a gente usar o limão do que as estatinas, porque a gente precisa de uma certa quantidade de colesterol no corpo, ok? O colesterol é o responsável pela formação dos hormônios. Então, a gente pode ter toda essa descompensação hormonal aí se a gente passa a não ter mais nenhum colesterol no corpo, tá? Então, se a pessoa usa alguma estatina, a gente faz esse intervalo entre um e outro. E uma receita que uma professora me passou, eu copiei a receita dela, uma das minhas professoras do curso, é uma bandagem com óleos cítricos. E aí, assim, começando ou limão, ou laranja, ou tangerina, ou grapefruit, nesta ordem de prioridade. Por que o grapefruit está por último? Porque ele dos cítricos é o que tem a maior interação medicamentosa, tá?
Então, se a gente puder escolher entre limão, laranja e tangerina, melhor. Essa bandagem, ela é feita com gel, que tem uma absorção mais rápida, e aí passa na região, e aí passa aquele plástico filme de cozinha mesmo, que nem as mulheres, algumas mulheres aí já devem ter feito aquelas coisas que se fazia antigamente de passar plástico, uns cremes para diminuir gordura localizada, essas coisas assim. Eu já fiz isso. Então, acho que alguém está com o microfone aberto ou quer perguntar. Não sei, se quiser perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Então, fazer uma bandagem mesmo com... E aí, lá no final, na minha tabela, vai ter a concentração, tá? Eu geralmente indico para idosos de 2% a 3%, como é uma questão bem específica, bem pontual, a gente pode usar aí 3%, e aí 3% seria em 10 gramas de gel, né? Dá para ser medido naqueles potinhos de xarope, 6 gotas do óleo. Lembrando que os óleos cítricos, se a gente se expuser ao sol, ele vai queimar, né? Que nem o limão, quando a gente está tomando caipirinha, que queima a boca. Então, se for fazer bandagem ou qualquer massagem com óleo cítrico, esperar de 5 a 6 horas para pegar sol. Ou ir para o sol de camiseta, não pegar sol naquela região, ou ficar em casa mesmo, né? Porque estamos num momento que ninguém pode pegar sol, ninguém pode sair de casa. Então, fica em casa mesmo e aí não tem problema. Ou faz de noite, né? Antes de dormir. E aí, eu botei aqui o cipreste, que eu trago ele de novo, porque eu gosto muito. A gente até tem uma piadinha no nosso grupo que a gente fala que era uma terapeuta que se preste, tem que ter o cipreste. É uma piadinha péssima, mas a gente sempre faz essa piadinha quando a gente fala dele. E ele auxilia muito no processo digestivo e pancreático. Então, ele pode ser usado em sinergia com o limão, numa massagem. E também, como eu falei, no escalda-pés, ele é muito bom, né? Porque ele ajuda na questão circular. E aí eu trago os grandes queridinhos da minha vida. Eu acho que eu já falei várias vezes que são queridinhos, porque eu tenho vários óleos muito queridinhos. Mas realmente, assim, a copaíba e o olíbano são óleos que são muito preciosos. Bom, o olíbano foi, né, um dos presentes lá do Menino Jesus, as resinas de olíbano, enfim, frankincense. E eles ambos são hepatoprotetor e renoprotetor. Então, eles ajudam nessa questão. Então, ele pode ser usado em sinergia com esses outros óleos de limão e tal. Acho que as sinergias vêm depois daqui. E o olíbano tem vários artigos já mostrando o potencial antitumoral. A copaíba também, mas o olíbano tem vários. Inclusive, o olíbano tem vários artigos. A copaíba também. Falando sobre a proteção neuronal para doenças neurodegenerativas. Esse é papo para um próximo treinamento. Então, algumas sinergias. A lavanda e o limão, que é muito indicado para as cólicas renais, né? Eu até botei antes de falar de pedras de cálculo renal aqui, mas já fica aí a dica. Copaíba e limão, olíbano e limão, copaíba, cipreste e limão, sempre o limão. E aí, tudo bem, pode usar outros cítricos no lugar, se não tiver limão, mas realmente o limão é o mais indicado, sim. E a ingestão também, copaíba, limão, laranja e grapefruit, cuidando para o número de interações, né? Que ela tem um grande número de interações. E aí, um professor meu deu uma dica muito boa para essas questões para essas doenças hepatobiliares, de um suco de limão, laranja e cúrcuma. Eu não conheço ainda o óleo de cúrcuma, mas eu super acho que isso pode ser substituído pelo óleo, né? É um óleo que eu quero comprar em breve. Então, limão, laranja e cúrcuma. Também acrescentar a cúrcuma no dia a dia é maravilhosa, né? Ela é super anti-inflamatória também. E aí, quando a gente fala de cálculos biliares e renais, eu trago basicamente os mesmos, tá? Dando bastante ênfase para o limão siciliano, que ele, além de quebrar os cálculos de colesterol, ele ajuda a quebrar os cálculos de oxalato de cálcio, que são os cálculos renais, principalmente pelo ácido cítrico, que tem na sua composição. E aí eu trago também a lavanda, porque a lavanda ajuda muito nas dores, né? Nas cólicas. E quem tem cálculo renal diz que vai ao céu, né? Que vê estrelas.
Então, fazer uma sinergia de limão e lavanda para as cólicas é bem interessante. Bom, eu estou finalizando já, acho até que já passei um pouco do tempo, mas eu deixo aqui a minha tabela e quem quiser pode, se quiserem eu posso mandar, não tem problema nenhum, eu acho que o conhecimento tem que ser muito difundido mesmo. Então, ficaria aqui 2%, né, para idosos, que é a mesma diluição de bebês de 1 a 2 anos. Aí, aqui, ó, 10 ml de óleo vegetal, de gel, de creme, enfim, 4 gotas. Só que daí a gente sempre tem que pensar também, por exemplo, assim, mas é para dor, por exemplo. Eu tenho uma dor de joelho. Posso fazer 5%? Pode. Para dar um primeiro choque, assim, um combate nessa dor, posso fazer 10%? Pode. Depois passa a usar 5% para manter, se mantiver com aquela dorzinha mais fraca. Então, não é nada estático que não possa mudar, é uma indicação para uso geral, assim, 2%, mas tem casos que a gente pode usar 3%, 5% ou até 10%. Agradeço muito, deixo aqui os meus contatos, meu telefone, quem quiser pode me mandar mensagem, vou adorar trocar experiências e responder dúvidas e auxiliar no uso. Acho que a gente tem que difundir muito o uso dos óleos essenciais e tem que chegar a todas as pessoas, ao maior número de pessoas possível. E o meu Instagram, que eu sempre coloco algumas informações lá também. Eu vou tirar aqui a minha apresentação para ver vocês, né? Porque fico tão solitária. Ai, deixa eu ver se eu consigo ver. Ela vem? Vem. Vem, vai mais por fora. Só vou ler aqui, Rose, no caso de crianças, usam lemon só por inalação, sim, ou por massagem também, a solinha do pé e tal. Eu não indico ingestão para crianças menores de 8 anos. Eu uso no meu filho, ele gosta muito do óleo de laranja, de tangerina, e às vezes ele me pede para tomar, quando ele me vê tomando. Mas é meu filho, eu assumo o risco e é muito, assim, é raro. Mas as linhas de aromaterapia geralmente não indicam para crianças menores de 8. Tem gente que fala 8, tem gente que fala 12, tem gente que fala 6. Obrigada. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Rose, pelo convite. Obrigada, Fernanda. Nossa, muito conhecimento essa noite, hein? Quem aí ficou muito feliz com esse treinamento de hoje? E aprendeu demais? Todo mundo, né? Todo mundo muito grata. E obrigada, Fernanda, por compartilhar tudo isso com a gente. Nossa, gratidão mesmo. E, gente, quem tiver alguma pergunta aí, que quiser falar, abrir o microfone, também pode perguntar. Vamos aproveitar aí a Fernanda para tirar algumas dúvidas. Quem quiser fazer mais alguma pergunta. Fernanda, eu vou te pedir para você compartilhar essa tabela lá no grupo, tá? E daí a gente compartilha com o restante dos grupos. A gente tem 5 grupos, e daí a gente vai compartilhando aí com o pessoal, né? Claro, claro. Vamos tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto. Boa noite, Fernanda. Oi, queria saber qual é o melhor óleo para hipertensão, por favor. É o Reginaldo que está falando, né, Reginaldo? Reginaldo, aqui de Itabuna, Bahia. Estamos pertinho, Reginaldo. Eu moro em Itacaré. Ah, legal. Então, eu coloquei lá, foi um dos primeiros óleos que eu falei, né? Ylang-ylang, lavanda e manjerona são óleos muito indicados. São óleos muito, muito indicados para hipertensão. E aí o uso pode ser inalatório, no difusor de ambiente, ou difusor pessoal, ou mesmo na palma da mão, e por massagem, né? E ainda de quebra, o ylang-ylang é super afrodisíaco, né? Então, já ajuda aí também nessas outras questões. Não pode ingerir, não, manjerona?
Então, Reginaldo, a gente tem que até começar a mudar assim essa visão que a gente tem de ser tudo pela boca, sabe? Isso é uma visão muito alopática, muito da alopatia, né? E eu até entro um pouquinho mais numa parte técnica, assim. Quando a gente ingere, a gente recebe, o nosso fígado recebe tudo, metaboliza e joga para o resto, né, do corpo. Ali a gente perde um pouco dos compostos. Quando a gente inala, já tem estudos mostrando que quando a gente faz o uso por inalação, o 90% dos compostos chegam ao plasma. Então, a gente tem que pensar, às vezes, por que ingerir, né? Por que ingerir? Se o uso por inalação vai ser tão bom ou até melhor. É o costume, né? Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. Obrigada a todo mundo pela companhia. Mas alguém quer falar alguma coisa, perguntar? O pessoal abrindo o microfone. Tá, então vamos tirar uma foto para registrar aí